Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Mundo 360 e eu hoje estou aqui para mais um capítulo da nossa série Direito Internacional Aplicado. E eu escolhi um tema que eu considero muito relevante, primeiro, para quem estuda Direito Internacional Privado, e segundo, para todo aquele que estuda Direito. Que tema é esse? É uma análise mais detalhada da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que são assim chamadas essas normas desde 2010, mas que antes de 2010 eram chamadas de Lei de Introdução ao Código Civil. Por que eu escolhi analisar a Lei de Introdução hoje, num contexto de conversa e de aprendizado sobre direito internacional? Porque é na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antigamente chamadas de Introdução ao Código Civil, que estão as primeiras, não únicas, mas digamos as primeiras normas de direito internacional privado, ou seja, as primeiras regras que eu busco para solucionar aqueles casos que geram efeitos em mais de uma ordem jurídica ao mesmo tempo. Então, é muito importante a gente ter intimidade com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por conta não só de serem ali encontradas as primeiras referências normativas para a solução dos casos de direito internacional privado, mas também para todo aquele que conhece e que gosta do direito. Então, vamos lá. Quando Clóvis Bevilacqua foi convidado a elaborar as normas do Código Civil, e nós estamos lá em 1916, vamos lembrar o Código Civil de 1916, quando Bevilacqua, então, é convidado pelo Congresso Nacional Brasileiro da década de 10, né, de 1910, para fazer o Código Civil, ele que era, vamos lembrar, o professor Clóvis Bevilacqua, era um estudioso de legislação comparada e de filosofia do direito. Ele, então, grande conhecedor dos movimentos de codificação que se iniciavam no final do século XIX e início do século XX, grande conhecedor do direito romano, da codificação civil francesa, da codificação civil alemã, ele, então, não havia pessoa melhor para elaborar a primeira codificação civil brasileira, né, pondo, então, um capítulo final às ordenações do Reino de Portugal, que vigoraram até a entrada em vigor do novo Código Civil. Então, Bevilacqua, quando é chamado para fazer o Código Civil, ele então diz: sim, Congresso, eu com o maior prazer farei o Código Civil brasileiro, mas antes de fazer o Código Civil brasileiro, eu gostaria de fazer um pequeno código separado, né, do Código Civil, que seria um código de aplicação das normas do direito. Estamos, então, num processo de codificação, vem aí a nossa primeira codificação, o Código Civil, e é preciso, então, que as pessoas saibam como aplicar as normas. Então, eu gostaria de fazer primeiro um pequeno código, e depois, então, eu faço o Código Civil. Naquela época, o Congresso Nacional disse: não, professor Clóvis Bevilacqua, o senhor faça só o Código Civil. Não precisa fazer esse códigozinho de aplicação das normas. Bom, então, Bevilacqua, o que ele fez? Ele fez o Código Civil, como nós sabemos, de 1916, e fez esse códigozinho que ele gostaria de ter feito em separado, como lei de introdução ao Código Civil. Então, ele fez o Código Civil e uma lei de introdução, né, com aquelas normas que ele considerava fundamentais para a aplicação do direito em geral, não só do direito civil, mas de toda a ordem jurídica. E assim nós passamos a ter um Código Civil com uma lei de introdução, aquela que veio com Bevilacqua, depois ela sofreu uma pequena alteração em 1942, né? E depois sofreu uma outra alteração, sobretudo no título, em 2010. Então, vamos voltar à lei de introdução do Bevilacqua, porque ela sofreu pequenos retoques em 1942 e depois sofreu uma alteração no que diz respeito ao título em 2010. Essa alteração em relação ao título em 2010, que trocou o título da lei de 1942, ou seja, aquela originária de Clóvis Bevilacqua, para a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vejam que com esse título
sai a lei de introdução do Código Civil e passa a ser de todo o direito brasileiro. Então, muda o título de lei de introdução ao Código Civil, que dava a sensação e a impressão de que era só um conjunto de regras destinadas a melhor aplicar o Código Civil, para um conjunto de regras destinado a melhor aplicar todas as normas jurídicas. Então, essa foi a grande modificação de 2010, que na verdade não é nenhuma novidade, porque Bevilacqua assim queria. Vamos lembrar que Haroldo Valadão, grande jurista carioca, grande internacionalista, privatista internacional, ainda nos anos 60, havia elaborado um projeto de leis com o título Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas, justamente tentando tirar a lei de introdução de Bevilacqua, como ele queria, do Código Civil e deixando ela mais aberta a todo o direito brasileiro. Então, hoje continua, digamos, por não metodologicamente não poder estar apartado, vir num código separado, continua a lei de introdução às normas do direito brasileiro no vestíbulo do Código Civil, mas se aplica a toda a ciência jurídica, porque o título já assim determina, né, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas mesmo com aquele antigo título, Lei de Introdução ao Código Civil, assim já era. Voltando então à origem, como o professor Bevilacqua, ele elaborou a Lei de Introdução de 16, depois reformada pouquinho em 42 e mudada o seu título em 2010. Ele dividiu em duas partes. Ele dividiu a lei de introdução em duas partes. A primeira, referente aos conflitos de leis no tempo. E a segunda parte, relativa aos conflitos de leis no espaço. Conflitos esses objeto de estudo do direito internacional privado. Então, se vocês lerem com cuidado a lei de introdução às normas do direito brasileiro, vão perceber que do artigo 1 ao artigo 6, nós temos normas de aplicação direta e normas que se destinam a todos em geral. Todos nós somos capazes de entender o que diz o artigo 1º da lei de introdução. Por exemplo, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Ora, é uma regra de solução de conflito de leis no tempo. Qual lei equivale? Ora, a lei aquela publicada, a última lei publicada no Diário Oficial. Quando ela começa a vigorar, se não houver um prazo diferente estabelecido na lei, 45 dias depois. Ora, essa é uma norma jurídica que se destina a todos, e todos nós, qualquer um, não só nós do direito, mas qualquer cidadão comum, qualquer homem da rua, tem condições de entender que a lei, uma vez publicada no Diário Oficial, se não tiver disposição contrária, ela passa a vigorar 45 dias depois. Do 1, eu vou ao artigo 6º, que é o último da parte relativa aos conflitos de leis no tempo, ou seja, ao direito intertemporal. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, claro, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ora, dos artigos 1 ao 6º, nós temos direito intertemporal, solução dos conflitos de leis no tempo, porque as leis se alteram no tempo, né? Imaginemos que os meus avós tenham feito um testamento e tenham escolhido por uma forma testamentária, por exemplo, o testamento público, e fizeram o seu testamento lá pelos idos de 1999, quando estava em vigor o Código Civil de 1916, aquele de Bevilacqua. Portanto, os meus avós fizeram um testamento de acordo com as regras vigorantes de então. Mortos em 2010, né? Algum tempo depois, morre em 2010, minha avó sobrevive ao meu avô, ela então junta o testamento feito pelo meu avô em 1999, e o juiz vai examinar um testamento, agora, feito em 99,
mas quando já está em vigor um novo Código Civil, o de 2016. Então o juiz se pergunta, bom, mas eu examino esse testamento com base em que regras do Código Civil? Aquelas que vigoravam quando o avô da Maristela fez o testamento em 99, ou essas que vigoram agora quando o testamento é aberto, juntado pela avó dela sobrevivente? Então, típico conflito de leis no tempo, que é esse conflito resolvido pelo direito intertemporal. É a partir do artigo 7º em diante que Clovis Bevilacqua, sem pôr um título, ele passou a tratar dos conflitos de leis no espaço. Então, do 7º em diante, até o 19, nós temos soluções para conflitos de leis no espaço. Vejam vocês como a linguagem do artigo 7º, ela já se altera profundamente relativa à primeira parte da lei de introdução, aquela dedicada aos conflitos de leis no tempo, quando no artigo 7º o professor Clovis Bevilacqua diz assim, artigo 7º, a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Vejam como a estrutura dessa norma jurídica é completamente diferente da anterior, aquelas do 1 ao 6, que eram normas diretas, né? E normas que se dirigem a todos em geral. Essa do artigo 7º, ela não pode se dirigir a todos em geral. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é domicílio. Domicílio é a casa onde a pessoa mora, é a residência. Direito de família, o que é, o que se inclui dentro do campo do direito de família, o que significa capacidade para o direito. Ora, essa é uma norma para iniciados. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Querem ver o que diz o artigo 8º? Olhem lá o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Acabei de ler o artigo 7º, agora vou ler para vocês o artigo 8º. O artigo 8º é aquele que diz a lei do local, da situação, do bem, determina e deve ser aplicada quando estiver em questão questões relativas aos direitos reais. Vou buscar exatamente o que diz o caput do artigo 8º da Lei de Introdução. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Ora, observem que a linguagem do artigo 7º e a linguagem do artigo 8º deixam claro o seu direcionamento. São normas dirigidas ao administrador da justiça, ao aplicador da lei, ao juiz. É o juiz que, diante de um caso envolvendo direito pessoal, nome, capacidade, direitos e os direitos de família, assim como relativamente aos direitos reais, não deve aplicar qualquer lei se houver ali um conflito de leis no espaço. Ele deve aplicar a lei do domicílio, ele deve aplicar a lei da situação do imóvel, como vai dizer o artigo 9º, a lei de onde a obrigação se constituiu, como diz o artigo 10, a lei do último domicílio do falecido ou desaparecido. Então, observem a mudança de metodologia do 1 ao 6 para os artigos 7º e seguintes, porque justamente a lei está dividida entre direito intertemporal, do 1 ao 6, conflitos de leis no tempo, e é o direito internacional privado aos conflitos de leis no espaço, dos artigos 7º e em diante. Por isso eu escolhi tratar aqui da Lei de Introdução ao Código Civil hoje, não só porque elas são importantes sob a perspectiva do direito internacional privado, porque é aqui na Lei de Introdução ao Código Civil que eu busco as primeiras normas de solução dos conflitos de leis no espaço em matéria privada, mas porque também interessa a todo aquele que trabalha com direito, saber onde ele resolve os conflitos de leis no tempo, quando uma lei se altera no tempo,
e como ele resolve os conflitos de leis no espaço, quando várias leis, vários sistemas de direito, leis de países diferentes, estão incidindo sobre aquela relação jurídica de natureza privada que ele tem sobre a mesa para resolver. Então, esse tema é muito importante, qual o melhor conhecimento, melhor manuseio e melhor entendimento da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Espero que você tenha entendido. Deixe seus comentários, deixe suas críticas, faça outras perguntas que você gostaria que eu examinasse aqui e nos vemos no próximo episódio.